Pessoal, hoje nós vamos conversar sobre licitações públicas. Eu vou passar para você 5 passos para entender essa matéria. Pessoal, o primeiro passo, para aprender essa matéria de licitações é saber quais são os aspectos mais cobrados. Vocês sabem que a prof passou alguns anos da vida dela analisando questões. E eu posso falar para vocês que a modalidade mais cobrada é o pregão, seguido da concorrência, e você não pode deixar de saber as hipóteses de inexigibilidade, dispensa, o conceito de licitação deserta, licitação fracassada e o conceito do procedimento licitatório e as finalidades. Beleza. Esses são os aspectos mais importantes. Pessoal, começando do começo, eu quero falar com você sobre o conceito de licitação pública. Que diabos é licitação pública? Pessoal, licitação pública é um procedimento. Procedimento é uma série de atos que são realizados em sequência. Um processinho. Uma série de atos que são realizados em sequência. Um procedimento competitivo. Prof, quem está competindo nesse procedimento? Todos aqueles que desejarem serem contratados pela administração. Aqueles que querem ser contratados pela administração pública. Esse é um procedimento competitivo isonômico. Todas as empresas que vierem a participar daquele procedimento vão estar participando em igualdade de condições. Esse é um procedimento administrativo, ou seja, segue o regime jurídico administrativo ou regime jurídico de direito público. Em conformidade com esse regime, o Estado tem uma série de poderes e prerrogativas que o particular não possui. Beleza, prof. Então, um procedimento competitivo isonômico realizado em conformidade com o regime jurídico administrativo, ok. Prof, depois de realizar esse procedimento, o que acontece? A administração pública celebra um contrato administrativo. Então, peraí, prof, para contratar a compra de produto, a compra de serviço, a administração pública obrigatoriamente precisa licitar. Sim. Esse é o conceito. Mas com qual finalidade que o Estado realiza esse procedimento? Para quê, professora? São 3 finalidades, pessoal. Primeira finalidade, selecionar a proposta mais vantajosa, em conformidade com o tipo de licitação que foi escolhido. Existem vários tipos de licitação. Tipo de licitação é o critério que a administração pública vai utilizar para selecionar a proposta mais vantajosa. A licitação pode ser do tipo menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance. Então, em conformidade com o tipo de licitação, a administração pública utiliza esse procedimento para selecionar a melhor proposta. Beleza, essa é a primeira finalidade. Segunda finalidade, garantir o desenvolvimento nacional sustentável. Gente, no bojo das licitações públicas, algumas empresas, como a microempresa e empresas de pequeno porte, elas vão gozar de algumas prerrogativas. Quando eu estiver falando com vocês de uma situação em que os licitantes empataram, houve um empate, a gente vai ver que as empresas, as microempresas e as empresas de pequeno porte, elas têm algumas prerrogativas que as grandes empresas não possuem. Justamente porque o Estado busca alcançar o desenvolvimento nacional sustentável, inclusive o desenvolvimento nacional dessas microempresas e empresas de pequeno porte. Beleza? Ok, segunda finalidade. Terceira finalidade, pessoal, esse é um procedimento isonômico, Todas as empresas que vierem a participar daquele procedimento licitatório vão ter igualdade de condições. Só que, gente, isonomia é diferente de igualdade. Isonomia é isonomia na prática, na matéria, isonomia material. A administração pública trata os iguais igualmente e os desiguais desigualmente na medida em que eles se desigualam. Por isso que as microempresas e empresas de pequeno porte vão ter algumas prerrogativas que as grandes empresas não possuem. Justamente para que elas possam ter condição de quê? De competir com as grandes empresas. Só o quê? Conferindo um tratamento desigual a elas, conferindo algumas prerrogativas, é que elas podem competir com as outras empresas, beleza? Essas são as 3 finalidades do procedimento licitatório, você tem que saber. Ok, prof. E aí, professora, quem que precisa licitar? Quem que deve licitar? Pessoal, sabe quem deve licitar? Quem usa recurso público. Sabe por quê? Porque a administração pública, o Estado, tem uma responsabilidade ao utilizar aquele recurso público. E para utilizar o recurso público, ela precisa o quê?
realizar todo um procedimento que está estabelecido na lei, com critérios objetivos para selecionar a proposta mais vantajosa. É uma responsabilidade na utilização da verba pública, né? Seguindo todo um procedimento para demonstrar que sim, foi selecionada a proposta mais vantajosa. Ok, prof, entendi. Então, quem deve licitar? A administração pública direta, os entes federados, a administração pública indireta, a autarquia, fundação, empresa pública e sociedade de economia mista. Beleza. Prof, quando eu estiver diante de uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista que explore a atividade econômica? Gente, a gente sabe, né, que exploração de atividade econômica, quem que explora a atividade econômica? Geralmente, quem explora a atividade econômica é o particular. É o particular que quer lucrar, é o particular que quer ficar rico, não é verdade? Não é mais ou menos assim? Mas aí, prof, o Estado vai explorar a atividade econômica? O Estado quer lucrar? Gente, o Estado, quando ele explora uma atividade econômica, ele não quer lucrar. Ele não quer lucrar. Ele quer atender o interesse público, né? Mas ele pode lucrar? Pode. Né? A Petrobras pode lucrar? Pode, correto? Mas não foi com essa intenção que ela foi criada. Correto? É isso que vocês têm que entender. Então, quando o Estado explora a atividade econômica, ele está o quê? Aquela atividade econômica está ligada a um relevante interesse nacional ou ligada a algum imperativo da segurança nacional. São situações das quais o Estado vai explorar uma atividade econômica. Quando ele explora a atividade econômica, ele explora essa atividade em quê? Em um regime de competição com uma empresa privada. Aí pensa comigo, se aquela empresa pública tá lá, prestando tá explorando aquela atividade econômica em regime de competição com uma empresa privada, e ela tiver que licitar em todas as contratações, vai ser difícil competir com uma empresa privada, né? Porque a empresa privada já vai lá, já contrata, já rescinde o contrato mais rápido, não é verdade? Se aquela empresa pública tiver que licitar em todas as contratações, ela vai ser prejudicada, ela está competindo com a empresa privada, ela vai ser prejudicada, não é verdade? Então, em razão desse fato, gente, existem situações nas quais eu tenho empresas estatais que exploram a atividade econômica e essas empresas estatais, elas não vão licitar. Por exemplo, em contratações que envolvem a compra de produtos ligados à atividade fim dessa empresa estatal. Isso tudo está no Estatuto das Empresas Estatais, tem que ler. Então, lembre-se que sim, olha, se perguntassem sequinho, as entidades de administração pública indireta devem licitar? Pode responder que sim, mas saiba que existem situações nas quais as empresas estatais que exploram a atividade econômica, elas não vão ter a obrigatoriedade de licitar, haja vista que elas estão explorando aquela atividade em regime de competição com uma empresa privada, beleza? Além disso, eu falei com vocês também que deve licitar os fundos, fundo de combate à pobreza, fundos que são oriundos do quê? De recurso público, beleza? E o terceiro setor, prof? Falei com vocês, né? Terceiro setor, gente. Terceiro setor é o quê? São entidades privadas, né? Que não buscam lucro, uma organização social, um OCIP, né? Que vão desempenhar atividades ligadas ao interesse público, mas que não buscam lucro, né? Não buscam lucro. Eu tenho um sonho, gente, um dia ter uma organização social. Eu tenho essas vontades, sabe? Prestar um serviço para a comunidade. Como essas entidades não estão buscando lucro, elas vão receber algumas vantagens do governo, né? Do Estado. Por exemplo, o Estado pode transferir para uma entidade do terceiro setor recurso público, pode ceder a um servidor público, justamente porque aquela instituição ela está buscando atender a coletividade, o que é um objetivo também do Estado. A gente fala que o Estado celebra com essas instituições vínculos e instrumentos de parceria que têm natureza jurídica de convênio. Né? Através desses convênios, né, o termo de parceria, o contrato de gestão, são instrumentos os quais o Estado utiliza para transferir para essas entidades do terceiro setor recurso público, servidor público, correto? Justamente para auxiliar. Né? Olha que boazinha, aquela entidade ali está fazendo algo para a coletividade. Vamos ajudar? É mais ou menos por aí. Prof, quando essas instituições recebem recursos públicos, quando elas forem contratar, né, realizar alguma contratação utilizando esse recurso, ela precisa licitar? Pessoal, em regra, não. Elas não seguem o procedimento em regra, viu, gente? Existem várias situações específicas. Por exemplo, quando eu estiver tratando de
contratações às entidades do terceiro setor que utilizam de recursos oriundos da União, aí elas têm que seguir o procedimento da Lei 8666. Agora, em outras situações, a gente fala que essas instituições elas não precisam seguir o rigor da Lei 8666, mas elas precisam seguir um procedimento simplificado de licitação, né, que vai ser determinado por elas mesmas, elas vão estabelecer o procedimento simplificado de licitação que elas vão seguir, correto? E esse procedimento tem observância de todos os princípios administrativos. Ok? Ok, prof, agora vamos falar sobre as modalidades. Pessoal, modalidade licitatória são pequenos, são instrumentos de licitação, são procedimentos licitatórios com algumas modificações, né? São pequenos procedimentos, cada um com alguma modificação. Vou explicar para vocês. Quando é que a administração pública vai utilizar a modalidade de concorrência? Quando é que ela vai utilizar o convite? Quando é que ela vai utilizar o pregão? Gente, a gente fala que as modalidades licitatórias elas se subdividem em dois grupos. Né, modalidades que seguem o critério quantitativo e modalidades que seguem o critério qualitativo. Pessoal, aquelas modalidades que seguem o critério quantitativo, elas serão utilizadas em conformidade com o valor da contratação. Antes da administração pública lançar um procedimento licitatório, ela vai o quê? Ela vai estimar o valor da contratação. Em conformidade com aquela estimativa, né? Vamos estimar qual que é o valor do contrato que vai ser firmado. A gente não sabe ainda porque não selecionou a empresa que vai ser contratada. Mas a gente começa a estimar. Com base nessa estimativa, a gente vai selecionar qual que é a modalidade licitatória que vai ser utilizada. Nas contratações de valor mais alto, a administração pública obrigatoriamente tem que utilizar a modalidade de concorrência. Né? Nas contratações, por exemplo, de serviços de engenharia que superam o valor de 3.300.000 ou compra de produtos de 1.430.000 acima desse valor, a administração pública utiliza a concorrência. Até esse valor, a administração pública utiliza a tomada de preços. Prof, essas modalidades, concorrência, tomada de preços e convite, são as modalidades que vão ser utilizadas pela administração em conformidade com o valor da contratação. Isso mesmo. Nas contratações de valor mais alto, vai ser obrigatória a utilização da modalidade de concorrência, nas de valor um pouco mais baixo, tomada de preços. Nas contratações de valor ainda menor, o convite. E, prof, quando é que a administração pública utiliza o pregão, o leilão, né, o concurso? Pessoal, em conformidade com a qualidade, né, com as características do objeto que está sendo contratado. Quando o poder público quer contratar um bem e serviço comum, aí ele vai utilizar a modalidade pregão, né? Aquela modalidade que é utilizada para a contratação de bens e serviços comuns. Quando a administração pública quer contratar um trabalho técnico, artístico, ela vai utilizar a modalidade concurso. E quando a administração pública quiser vender, alienar um bem, ela vai utilizar a modalidade leilão, beleza? Vocês entenderam aí quando é que usa uma, quando é que usa a outra? Vamos lá, gente. Concorrência. Concorrência é a modalidade mais ampla de todas. Sabe por que ela é mais ampla? Porque todos aqueles que atenderem os requisitos no edital podem participar. Quer dizer que basta atender os requisitos no edital. Né? Essa modalidade licitatória vai ser utilizada para as contratações de valor mais alto. As contratações de valor mais alto, né, de maior valor, geralmente elas são as contratações mais importantes. Então, a administração pública tem que garantir uma ampla concorrência. Ampla concorrência no sentido de que todas as pessoas que atenderem aos requisitos no edital, todas as empresas que atenderem aos requisitos estabelecidos no edital, poderão participar daquele procedimento licitatório. Beleza? Ok, prof. Além disso, gente, existem situações nas quais, independentemente do valor da contratação, a administração pública obrigatoriamente vai utilizar a modalidade de concorrência. Por exemplo, nas contratações, nas concessões de serviço público. Concessão de serviço público é aquele contrato administrativo no qual o poder público seleciona uma empresa que vai ser responsável por prestar um serviço público, né, mediante a celebração desse contrato. Olha a importância desse contrato. Celebrar um contrato de concessão para selecionar uma empresa que vai prestar um serviço público. É muito importante. Em razão da importância desse contrato, independentemente do valor, a administração obrigatoriamente vai utilizar a modalidade
concorrência. Além disso, concessões de direito real de uso, também é um contrato muito importante. Então, o poder público terá que utilizar a modalidade de concorrência. Contrato de empreitada integral, aquisição, alienação de bens e contratos de licitação internacional são situações nas quais, gente, a administração pública, independentemente do valor do contrato, obrigatoriamente ela vai utilizar essa modalidade, que é a modalidade que garante uma ampla competição, porque todos aqueles que cumprirem os requisitos do edital poderão participar. Prof, como é que se desenvolve esse procedimento? Gente, a administração pública ela vai internamente estabelecer qual que é o objeto que vai ser contratado, né? Vai declarar que tem recurso disponível para contratar aquela empresa, né? Para comprar aquele material, aquele serviço. Tudo isso é feito internamente e vai elaborar um edital. O edital é um instrumento que convoca as empresas a participar daquele procedimento. Esse instrumento, né, esse edital, ele estabelece as regras do procedimento licitatório, todas as regras que vão reger aquele procedimento. Beleza, isso é a fase interna. Após essa fase interna, a administração pública vai publicar o extrato do edital. Essa publicação, né, é um instrumento pelo qual a administração pública está convocando, está tornando público aquele procedimento licitatório. Beleza? Tornou público aquele procedimento, você, licitante, quer participar daquela licitação, daquele procedimento licitatório, você vai encaminhar 2 envelopes. Um envelope contendo a documentação de habilitação e um outro envelope contendo as propostas, a sua proposta. Beleza. E aí, prof, qual que é o envelope que a administração pública abre primeiro na concorrência? Primeiro, a administração pública vai abrir os envelopes de habilitação. Vai analisar se todas aquelas empresas que estão participando do procedimento licitatório, se elas estão hábeis, se elas são hábeis a serem contratadas pelo poder público. Ou seja, vai verificar a habilitação jurídica, habilitação quanto trabalhista, por exemplo. A habilitação é verificar se aquela empresa está hábil a ser contratada pelo poder público. Prof, se a minha empresa foi inabilitada, eu posso interpor um recurso administrativo contra aquela decisão? Pode. Esse recurso, prof, ele gera efeito suspensivo? Sim. Ou seja, aquele recurso ele vai suspender tudo, para o procedimento. Vamos analisar o recurso dessa pessoa, vamos responder aquele recurso ali para dar continuidade àquele procedimento. Beleza? Cabe sim recurso que entre a fase de habilitação e a fase de classificação, se a sua empresa foi inabilitada. Beleza. Prof, após a habilitação, a administração pública vai fazer o quê? Ela sabe que aquelas empresas todas estão hábeis a serem contratadas pelo poder público. Aí a administração pública vai analisar o conteúdo das propostas, vai verificar quais são as propostas que atendem aos requisitos do edital e vai classificar as propostas em conformidade com o tipo de licitação. Se a licitação é do tipo menor preço, vai classificar as propostas em conformidade com o menor preço. Se a licitação é do tipo técnico e preço, vai haver o quê? Uma média ponderada entre os critérios técnico e preço. Se a licitação é do tipo melhor técnica, vai ser analisada a técnica. Ok, com base nesses critérios é feita uma classificação. E a administração pública chega então à classificação que está no primeiro lugar. E aí, prof, o que acontece, né, quando a administração pública decide que determinada proposta é a melhor? Aí, pessoal, nós entramos em uma outra fase, que é a fase de homologação. A autoridade competente do órgão vai verificar se aquele procedimento foi realizado em conformidade com a lei. Então, geralmente, por exemplo, o secretário de Estado, né, de uma secretaria, ele vai verificar se aquele procedimento foi realizado em conformidade com a lei de licitações. Beleza? Ok, prof. Se a autoridade competente do órgão homologar aquele procedimento, o que vai acontecer? Aí vai haver a adjudicação. A adjudicação é a declaração do vencedor da licitação, né? A administração pública, a comissão, né, no caso, que está conduzindo aquele processo licitatório, ela vai declarar quem que é o licitante vencedor. Prof, quando a administração pública declara o vencedor, obrigatoriamente ela tem que contratar? Não, gente. A administração pública pode o quê? Desistir de contratar. Pode desistir de contratar. Pode desistir de contratar. Agora,
Se o particular, se a empresa, se o empresário lá, se aquele licitante desistir de contratar, aí ele vai estar sujeito às penalidades da Lei 8666, como a multa, né? O licitante que está participando do procedimento licitatório, ele está vinculado aos termos da proposta por ele encaminhada durante o prazo de 60 dias da data de abertura das propostas. Ele está vinculado àquela proposta ali. O que é mais importante nessa parte é entender as diferenças e semelhanças entre a concorrência e o pregão. Geralmente o que cai na prova é isso, sabe? Diferenças e semelhanças entre a concorrência e o pregão. A modalidade. Concorrência utilizada nas contratações de maior valor. Existem contratações que, independentemente do valor, a administração pública obrigatoriamente utiliza a concorrência, né? Concessão de serviço público, concessão de direito real de uso, empreitada integral, licitações internacionais. São situações em que a administração pública, independentemente do valor, vai utilizar a modalidade de concorrência. Essa modalidade, gente, ela se o quê? Ela se desenvolve em várias etapas. Falei com vocês, né, que na concorrência, primeiro a administração pública vai habilitar, analisar a documentação de habilitação dos licitantes, né, que estão participando daquele procedimento licitatório, e depois que ela vai classificar. Prof, se a minha empresa foi inabilitada, eu posso interpor um recurso? Pode. Aquele recurso tem efeito suspensivo. Prof, se a minha empresa foi desclassificada, eu posso também interpor um recurso? Pode. E aquele recurso tem efeito o quê? Suspensivo também, beleza? Ok, prof. Após a declaração do vencedor daquele procedimento licitatório, a administração pública pode desistir de contratar? Pode desistir de contratar. Agora, o particular pode desistir, né, da proposta? O pessoal particular, ele está o quê? Obrigado aos termos da proposta durante o prazo de 60 dias da data de abertura da proposta, né? Se ele não quiser cumprir aquela proposta, ele vai estar sujeito às penalidades com uma multa que está prevista na Lei 8666. Prof, mas se a administração pública vier a contratar, ela pode contratar o segundo colocado? Não. Ela tem que contratar o primeiro colocado, correto? Respeitar o procedimento licitatório, né, de seleção. Beleza, prof. Pessoal, o pregão é aquela modalidade para contratação de bens e serviços comuns e tem algumas diferenças, né, que caem muito nas provas de concurso em relação à concorrência. O pregão funciona da seguinte maneira. A administração pública vai internamente justificar a necessidade de contratação daquele produto, né, o serviço comum. Vai declarar que tem disponibilidade orçamentária, que tem recurso suficiente para cumprir aquele contrato. Vai descrever o objeto que vai ser contratado, vai elaborar um edital, né, vai elaborar um termo de contrato. Tudo isso é feito numa fase interna. Após esse processo, a administração pública vai o quê? Publicar um edital. A publicação desse edital culmina no início da fase externa, correto? A partir desse momento, aquele procedimento se torna o quê? Público. Todos nós passamos a conhecer aquela necessidade da administração pública de contratar. Ok. Quando você aí viu, né, aquele edital e você quer participar do procedimento licitatório, você vai elaborar 2 envelopes, né? Um envelope contendo a documentação de habilitação e um outro envelope contendo a documentação da proposta. Beleza. Prof, no pregão, como é que acontece? Gente, no pregão, primeiro a administração pública vai analisar a proposta para depois analisar a documentação de habilitação. Há um ganho de tempo aí. Porque ao invés de ficar analisando a documentação de um monte de empresa, no pregão, a administração pública já vai analisar a proposta, as propostas, já vai classificar as propostas em conformidade com o critério do tipo menor preço. O pregão é sempre do tipo menor preço, ok? O critério é sempre o menor preço. E essa classificação vai ser feita antes de analisar a documentação de habilitação, beleza? Só que entre as fases de classificação e habilitação, não existe a possibilidade de interposição de recurso. No pregão, a interposição de recurso é só ao final do procedimento. Entre as fases, né, os licitantes não podem interpor recursos, ok? Lembrem-se disso. Beleza, a administração pública selecionou, classificou as propostas. E aí? E aí que existe uma fase que a gente chama de fases de lances verbais. Pessoal, nessa fase de lances verbais são realizados lances verbais sucessivos
por aqueles que apresentaram as propostas mais interessantes, né? As propostas de menor preço. Prof, quem vai para a fase de lance verbal? Aquele que apresentou a proposta de menor preço e aqueles outros que apresentaram propostas que não superem mais do que 10% em relação à menor proposta. Como assim? Vamos dizer que o menor preço ofertado foi R$100. De 101, 102, 103, 104, 105, R$110, todos aqueles licitantes vão para a fase de lances verbais. Agora, aquele licitante que apresentou uma proposta de R$112 já não vai, porque 112 superou o quê? Os 10% em relação à menor proposta, né? Superou 110, ok? Beleza, nessa fase de lances verbais, a administração pública pode negociar o preço com os licitantes. É uma possibilidade de negociação e é feito esses lances verbais no sentido de reduzir ainda mais o valor das propostas. Ok. Prof, chegamos na proposta vencedora após a fase de lance verbal. E aí? E aí que a administração pública, no caso, né, o pregoeiro, no caso, o pregoeiro vai analisar a documentação de habilitação daquela empresa que está classificada em primeiro lugar. Vai verificar se aquela empresa está hábil a ser contratada pelo poder público. Vamos dizer que está tudo ok, a documentação daquela empresa está o quê? Em perfeitas condições. Aí o pregoeiro vai declarar que aquela empresa é o quê? Vencedora do procedimento. Essa fase de declaração, né, do vencedor do procedimento licitatório é a fase que a gente fala de adjudicação. Beleza, o pregoeiro fez isso. E aí, prof? E aí, gente, que após a adjudicação, os outros licitantes que foram desclassificados, inabilitados, eles vão poder o quê? Se manifestar no sentido de que eles querem, sim, interpor um recurso. Eles querem interpor um recurso e essa manifestação tem que ser imediata. Que o procedimento do pregão ele é mais célere, mais rápido, né? Não existe recurso entre as fases de habilitação e classificação, já expliquei para vocês, é um procedimento muito mais ágil. Somente ao final, aqueles licitantes que foram desclassificados ou inabilitados, que eles podem o quê? Se manifestar no sentido de que eu quero sim interpor um recurso. Prof, mas e aí? Aí o licitante vai ter que elaborar um recurso ali naquele momento? Não, ele vai ter o prazo de 3 dias para elaborar as razões daquele recurso. Mas ele tem que manifestar a intenção da interposição do recurso imediatamente. Beleza? Ok, prof. Vamos dizer que ok. Ninguém manifestou interesse em interpor um recurso. E aí? E aí, gente, que somente ao final do procedimento, a autoridade competente do órgão vai analisar a documentação de todo aquele procedimento e verificar se aquele processo licitatório foi elaborado em conformidade com a lei, foi realizado em conformidade com a lei. Olha as diferenças em relação à concorrência. No pregão, primeiro a administração pública classifica as propostas para depois habilitar. E no pregão, a administração pública, o pregoeiro, primeiro ele vai adjudicar, ele declara o vencedor da licitação para depois o quê? A autoridade competente homologar o procedimento. Ok? São várias diferenças. Ficou claro, gente? Pegaram essa parte aí? Pegaram ou não pegaram?